ele tá chegando com o status de ser a maior contratação da história do Flamengo. Quando eu falo maior, é questão de valores. Porque ele vai custar nada mais, nada menos que 22 milhões de euros de maneira fixa e podendo render mais 2 milhões em bonificações em metas previstas em contrato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver as últimas novidades, tudo que a imprensa carioca falou sobre a chegada do Samu Lino e consequentemente assinar com o Mengão. Muitos elogios ao jogador brasileiro ali que jogou um bom tempo na Espanha, né? Um dos grandes jogadores do time do Atlético de Madrid, além do pacotão de reforços que o Flamengo fechou para a temporada também, né? Que já vieram ali antes da pausa, né, para a Copa do Mundo de Clubes. Chegou o Jorginho, depois veio o Saul, né? Assinou com o Saul, Emerson Royal, agora o Samuel Lino e também o Carrascal, que deve chegar ao Brasil também já nos próximos dias. Muitos elogios, a imprensa ficou maluca com o pacotão de reforços do Mengão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Flamengo que já se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro novamente, só que dessa vez pela Copa do Brasil. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Teve gracinha de Vene ontem aqui, não foi? Pois é. Um sorriso frouxo. A caixa que vale 300 milhões de reais. Muito bem, com destaque para a zaga do Flamengo. A gente preparou uma reportagem sobre os números da defesa do Flamengo e na volta a gente comenta a chegada dos novos jogadores. Rodou. A semana do líder do Brasileirão começou com cara nova no Ninho do Urubu. O novo jogador do time, Emerson Royal, já fez seu primeiro treino com a camisa rubro-negra. O lateral direito esteve no Maracanã no último domingo, onde teve o contato com a torcida. Mas agora se prepara para iniciar sua trajetória com o Flamengo. No time mostrou que chegou com vontade de jogar. Personalidade ele já tem. Porém, a missão será conquistar os torcedores e Felipe Luiz. Emerson chega para substituir Wesley, que deixou sua marca na equipe. O Flamengo divulgou os últimos momentos de Wesley no clube. Com mais de 100 partidas pelo time, o lateral direito marcou 4 gols, foi campeão carioca 2 vezes e da Copa do Brasil. Agora irá defender a Roma, mas o que construiu no Flamengo jamais será esquecido. Espero voltar. Só volto se for pro Flamengo, já falo agora. Não tem outro time que eu vou sair da Europa para mim se não for o Flamengo. E muito feliz por tudo que eu construí aqui e que minha carreira possa ser igual ou melhor do que foi aqui lá fora. No último final de semana, o rubro-negro assumiu a liderança do Brasileirão. E o grande destaque para o time voltar ao primeiro lugar veio da defesa, que não apenas tem feito seu papel fechando o gol, como também ajudando a equipe no ataque. Até agora, os defensores rubro-negros marcaram 26,6% dos gols da competição e garantiram 7 pontos, sendo decisivos em 3 jogos. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo juntos têm 10 gols esse ano. Além disso, eles formam uma defesa sólida e alcançaram um feito histórico no Brasileirão. Desde 2003, esta é a primeira vez que um clube fica 8 jogos sem levar gol como mandante. Esse ano, o time sofreu apenas 25 gols em 44 jogos. No Brasileirão, em 16 jogos, apenas 6 vezes foi vazado. Uma defesa que está incomodando os adversários. Essa semana, o Flamengo tem a missão de enfrentar o Atlético Mineiro novamente, só que pela Copa do Brasil. E uma coisa os rivais já sabem, que é difícil fazer gol no rubro-negro. E agora, ainda podem contar com o brilho dos defensores atacantes. Tudo bem, Vene Casagrande, tá feliz com a sua defesa, Vene? Não só com a defesa, né? Pelo belo trabalho do Felipe Luiz, e é algo que ele sempre buscou, né? O equilíbrio na equipe. E de fato ele está encontrando o equilíbrio. E a gente precisa mencionar o seguinte: ele está substituindo um treinador no Flamengo que era o Tite. O Tite era conhecido como montar boas defesas, que era um time que tomava poucos gols. Mas isso não aconteceu com o Tite e acontece agora com o Felipe Luiz. E o que aconteceu com o Tite? Quando ele perdeu o Pedro, ele ficou sem o poder dele ofensivo. O Felipe Luiz totalmente inverso. Ele não teve o Pedro durante muito tempo e conseguiu tirar proveito da situação, conseguiu fazer o Flamengo jogar bem, mesmo sem seu principal centroavante. Então, acho que o Felipe Luiz hoje ele consegue aquilo que ele sempre buscou, o tal equilíbrio. E eu acho que a maior arma do Flamengo nessa temporada, de fato, é o setor defensivo. É um time que é muito pouco vazado, é muito difícil você fazer gol no Flamengo. E, além disso, ainda tem uns jogadores que estão vivendo uma fase artilheira. Se a gente juntar os 3 zagueiros, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, eles somam 10 gols na temporada, é mais de 10% dos gols do Flamengo no ano.
Isso vale muito. Então, acho que assim, é graças a um baita trabalho do Felipe Luiz, ele está fazendo um excelente trabalho. Estamos falando de um treinador que está quase um ano no comando do Flamengo e apenas 5 derrotas. Isso precisa ser ressaltado. E um baita trabalho também, Lucas Pedrosa, dos seus treinamentos de bola parada. Porque quando a gente fala desses caras sendo goleadores, marcando 10% de todos os gols do Flamengo, a gente está falando de um momento de um escanteio, ou de um momento de uma falta, de um momento em que eles vão até a grande área do adversário para tentar se aventurar e fazer um gol, né, Lucas Pedrosa? E eu gostei muito da imagem do Felipe Luiz quando ele vai comemorar com o Rodrigo Caio. Eu achei muito maneira, porque é logicamente um reconhecimento de um trabalho muito bem feito da comissão. Os batedores também, se os batedores não forem bons, você não consegue ter uma bola aérea decente. Se eu não me engano, foi o Luiz Araújo que bateu o escanteio. É um ótimo batedor. Ele bate na direita, ele bate na esquerda. Obviamente, isso faz muita diferença para pegar a defesa adversária desprevenida. Então, como a gente falou aqui, cara, essa polêmica de, poxa, caramba, tá fazendo gol de bola parada, isso é ótimo. Isso é mais uma vertente do jogo, isso é mais uma característica que o Flamengo tá conseguindo implantar nesse Campeonato Brasileiro. Tem o campeonato como prioridade e, sem dúvida alguma, daqui pra frente, o Flamengo ainda vai precisar de mais bolas paradas, porque vai encontrar jogos difíceis, como foi contra o Atlético Mineiro, e vai precisar somar pontos. No Campeonato Brasileiro, chega um determinado momento que jogar bem, ainda mais pro Flamengo, é sempre importante. Jogar bem te deixa mais perto da vitória, mas vencer é até mais importante. Ô, Veneja, fala. Inclusive, 2 jogadores que estão sendo contratados nessa janela, esses 2 jogadores têm isso como virtude. O Emerson Royal, a bola aérea, e o Saúl também, o meio espanhol. O próprio Felipe Luiz mencionou essa característica desse jogador que ele conhece desde os tempos de Atlético de Madrid. Então a tendência é ainda melhorar mais a bola aérea do Flamengo. O Vene Casagrande, já chegou no Rio de Janeiro mais uma contratação do Flamengo. É o Samuel Lino, desembarcou hoje pela manhã no Galeão. Mais uma vez a gente agradece as imagens que foram feitas pela BTB Esportes, fazendo um belíssimo trabalho em cobertura esportiva. A BTB está em todos os lances. Obrigada aí pra galera que trabalha ponta firme. Vene Casagrande, chegou, hein? O homem chegou. Ih, peraí. Pra esse Flamengo. Não é o homem. Tem uma Pra esse música. Flamengo. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, esse Flamengo é bom. Ninguém segura esse Flamengo. Isso é Ninguém DJ segura Careca. esse Flamengo. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, esse Flamengo é... Ô, Pedrosa, pergunta pra mim, qual é o time... pergunta pra ele. DJ Careca, qual é o seu time? Pergunta. DJ Careca, você que comanda a nossa parte de som aqui do programa, pra qual time você torce? SBT. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom. Eu pensei que ele ia meter a nossa trilha pra dizer que era SBT Esporte Rio, o time dele. Mas não esconde não, pô. Ele é Mengo. Ele é futebol carioca. Nós somos o segundo time dele. É, o primeiro quem é? Quem é, Vene? É o Mengão Malvadão. Ô, Vene Casagrande, fala desse jogador aí que chegou. Deu Vamos tudo lá, certo. não é um jogador comum, né? Ele tá chegando com o status de ser a maior contratação da história do Flamengo. Quando eu falo maior, é questão de valores. Porque ele vai custar nada mais, nada menos que 22 milhões de euros de maneira fixa e podendo render mais 2 milhões em bonificações em metas previstas em contrato. Ou seja, uma operação que pode chegar a 24 milhões de euros, superando o Alcaraz na temporada passada. E eu acho que é um jogador extremamente interessante. Vejo muita gente normalizando a chegada desse atleta, mas é um jogador que com certeza vai ajudar demais o Felipe Luiz, sobretudo pelo que ele deseja no extremo esquerdo, ou seja, a ponta esquerda, que é uma posição hoje que ele não tem tantos jogadores. Na verdade, até tem muitos jogadores à disposição, mas esses jogadores não estão rendendo. Michael, Everton Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, por exemplo, não é mais aquele jogador que a gente conheceu em outros momentos. E ele faz uma função tática extremamente importante, ele pode jogar de ala também, dependendo da estratégia do Felipe Luiz que ele possa adotar, obviamente analisando o adversário. Então, sim, é uma contratação que eu acho que vale demais. Repito, muita gente está criticando pelos valores, mas é um jogador jovem, tem saúde, ele não sofre lesão. A lesão mais grave que ele teve foi em 2023, ainda no Atlético de Madrid, que foi um problema no joelho, mas foi um tratamento conservador. Então isso vai ajudar demais, eu acho que ele chega aí com uma boa avaliação, não só da diretoria, mas também pelo técnico Felipe Luiz. Sabe quantos anos ele tem, Vene? 26. 26 anos. Lucas Pedrosa, vale esse valor? Vamos lembrar
que ele tá aí sendo ao lado do Danilo, a maior contratação feita aqui no nosso futebol carioca, né? Na história, né? Sim. Os mesmos 22 milhões, não é isso? 22 isso, fixo. é o mesmo valor do Danilo, do Botafogo. E aí a gente estava fazendo de um top, não sei se 5, mas 10 com certeza do Brasil. Eu acho que top 5 sim, tá? Acho que tem aí o Vitor Roque, acho que tem o Almada um pouquinho abaixo, o Almada depois, abaixo. Enfim, mas ele tá aí numa das maiores contratações. O Almada tá abaixo do Danilo. Abaixo do Danilo, então ele porque tá... o Almada foi 20 milhões de dólares na ocasião. Isso, exatamente. E aí, ô Lucas Pedrosa, fala comigo, você acha que vale esse valor para esse jogador? Olha, Fernanda, eu sempre falo o seguinte, jogador caro é aquele que não entrega. Então, assim, o Luiz Henrique chegou aqui no Botafogo. Ele simplesmente conseguiu fazer a maior temporada da história do Botafogo, conseguindo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Luiz Henrique foi caro? É lógico que não, o Luiz Henrique foi barato até, se você for comparar o desempenho que ele teve em campo. Eu acho que o Samuel Lino joga tanto quanto o Luiz Henrique? Acho que não. Mas eu vou repetir aqui novamente, gente. O Samuel Lino, ele chega numa equipe, não é para ser solução de nada. Ele chega para jogar em uma equipe que já é extremamente forte. É um ponta que veio do Atlético de Madrid, ou seja, ele estava na primeira prateleira da Europa. A gente fala sempre aqui sobre a supervalorização que o futebol está tendo. Então, ele vale ou não vale? Eu acho que esse é um valor ok para um jogador de 26 anos, que estava no Atlético de Madrid, uma das maiores equipes da Espanha e também do mundo, e que o Flamengo foi lá fazer o investimento. Ele é um cara que vai acabar com o futebol brasileiro? Eu não acredito nisso, sinceramente. Não acho que ele é um cracaço de bola, mas ele é um jogador que, dentro do aspecto que o Flamengo pede, que é um ponto esquerda, que é uma posição, entre aspas, muito entre aspas, carente nesse time do Flamengo, eu acho que ele pode ser um jogador crucial para o Flamengo conquistar os títulos que precisa. Ele não vai ser o grande craque, ele vai ser uma peça da engrenagem e é uma peça muito positiva. Veneil Carrascal, agora deu certo, já acertou com o Flamengo. Enfim, a última novela. Maria do Bairro último capítulo da novela, acabou. Ah! Eu nem considero novela, né? A gente pode chamar de série, tipo Lost, aquela que não acabava nunca. Quantos meses? Pô, eu acho que essa daí foi a negociação mais demorada que eu acompanhei como jornalista. Dá um veneno. Acho que foi, cara, porque essa daí rendeu mais de 2 meses, Fernanda. Isso aí começou bem antes da Copa do Mundo de Clubes. Não teve alguém que foi mais? Então, o Vitinho, na ocasião, em 2018, demorou muito também. Muito. Mas não demorou tanto quanto a do Carrascal. A do Carrascal demorou demais. Mas, enfim, chegou o último capítulo, ele já se despediu dos companheiros do Dinamo de Moscou, embarca nessa noite lá na Rússia, e aí ele vai sair de Dubai, vindo direto aqui para o Rio de Janeiro, desembarca nessa manhã de quarta-feira, e aí vai se apresentar, enfim, ao técnico Felipe Luiz, e é um jogador que está custando alto. Ele não está custando barato não, 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Então esse jogador chega com uma expectativa muito grande em relação ao torcedor rubro-negro, porque a forma como o Flamengo buscou a contratação dele, um esforço absurdo de tempo e também financeiramente falando, cria uma expectativa muito alta. E ele vai chegar para brigar por uma vaga com nada mais, nada menos que a Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do meio de campo do Flamengo. Eu espero que dê certo a contratação. Futebol ele tem, ele já mostrou isso, a seleção jogador da seleção colombiana, ou seja, tem potencial. Agora, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Eu acho que pro conceito do torcedor, não é o torcedor que se apega à efetividade, de números e tudo mais. Pro conceito de quem eu mais gosto de ver jogar. O Carrascal, ele é mais craque do que o Samuel Lino. Consegue entender o que eu quero dizer? Tecnicamente, mais vistoso. Ele é mais brilhante do que o Samuel Lino. Eu vou dizer, mais popular, talvez. Mas taticamente, eu acho que o Samuel... Aí é outro ponto. Taticamente, eu acho que o Samuel Lino, nesse pacotão, eu acho que vai ser o principal jogador pro Felipe Luiz. Ele é muito efetivo. Assim. Mas é porque a gente hoje tem o futebol oculto, né? O cara que gera muito jogo, às vezes senta a tocar na bola. E às vezes ele não é tão popular quanto o cara que joga a bola dentro da rede, quanto o cara que... Tanto é que o Samuel Lino ele não tem muitos gols na carreira. Então, é isso. Chegou a sua hora, Pedrosa. Eu fiquei feliz pelo nosso amigo ontem. Então tá aí, né? Um pouco dos comentários, um pouco dessa análise. O Flamengo traz um jogador assim com um nível muito elevado, que é o Samuel Lino. Contrato Carrascal, confesso, não conheço. Mas claro, já vi alguns vídeos ali dele na internet, né? Mas é aquilo, vídeos todo, qualquer um é craque. Se eu fizer um vídeo meu
jogando no gol, que eu gosto de jogar no gol no futebol com os amigos, né? Também sou um craque, então assim, mesmo não sendo lá essas coisas, então o que a gente vai poder ver do Carrascal é quando realmente ele assinar com o Flamengo e ver como ele se comporta dentro de campo ali, né? Vem para uma posição, como já foi comentado ali, que vai ser bem disputado, que é brigar com a Arrascaeta, então certamente eu tô muito ansioso para ver o Carrascal. De todos que vão chegar aí, o que eu tô mais na expectativa para ver em campo, sem dúvidas, é o Carrascal. Eu quero saber a opinião de vocês. Para vocês nessa janela, qual foi o melhor reforço do Mengão? Comente aqui abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até daqui a pouco, valeu!